E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui a gente começa mais um Conexão Universitária e nós estamos no episódio número 36. Então, se você está acompanhando a gente pelo devocional escrito ou também pelo devocional no aplicativo, é o mesmo devocional número 36, cuja temática é Isto se chama cuidado. E nós iremos falar um pouco a respeito de como o Senhor cuida do seu povo, né, através do relato do povo no deserto, de quando Deus estava acompanhando o seu povo ali, provendo maná diário, provendo também o sol para eles se esquentarem, a nuvem para proteger do sol também, né, do próprio sol. Então a gente vê a provisão do Senhor em cada momento e ao mesmo tempo nas nossas vidas. Então nós iremos falar um pouquinho sobre o cuidado de Deus conosco. Pessoal, sou eu mais uma vez que estou aqui, João Heck, sou acadêmico de psicologia, já do 10º período, com um pé para dentro e outro para fora da faculdade já. Sou membro da Alcance Curitiba, minha casa, minha igreja. Fiz parte do Dunamis Pockets ali na PUC, fiz parte da rede universitária e estou aqui para mais um episódio. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo duas pessoas incríveis que irão compartilhar um pouquinho do que o senhor tem feito na vida de cada uma delas aqui. E, primeiramente, queria dar as boas-vindas ao Pastor Dene. Pastor Dene, é um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Se apresenta aí para quem não te conhece. Boa noite, galera. Boa noite, eu sou o Pastor Denis. João, obrigado pelo convite, tá? É muito bom estar aqui participando desse movimento de Deus que está tomando, queridão, aí o Brasil. Eu estou muito feliz. Eu sou o Pastor Denis aqui em Palmas, Tocantins, sou pastor na Cibapa e atualmente sou pastor de jovens e pastor de voluntários. Tem essa novidade aí agora, Olha né? só. Também estou cuidando de voluntários agora, mas amo juventude, cara, amo universidade. E estamos aqui para servir esse movimento e participar junto daquilo que Deus está fazendo, tá? Então, o Tocantins está conectado aqui no Pão Universitário, viu? Show de bola, Pastor Dene. É um prazer imenso ter você aqui conosco. E isso que é legal, né? De estar aqui numa conversa. Tem galera de Curitiba, galera de Palmas, Tocantins. Essa que é a parte boa da gente ter essas conexões. Por isso o programa até se chama Conexão Universitária. E nós temos aqui também uma amiga nossa aqui do Pão Diário, já trabalhou aqui conosco, que é a Sophie. Sophie, seja muito bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal. Obrigada, João. Então, eu sou a Sofia Bueno, eu estudo na UTFPR, faço comunicação organizacional, estou no 4º período agora. Eu queria dizer que é um prazer estar aqui, é o primeiro podcast que eu participo, então eu estou bem animada. E eu também queria apresentar, né, falar um pouquinho sobre a minha igreja, assim, eu sou da PIB, Curitiba, e eu acho que a minha igreja tem um trabalho muito bom, assim, com os universitários, e eu queria dizer que se você é universitário e você está ouvindo isso, então eu espero que você seja muito edificado nesse podcast, que Jesus esteja com você. Muito bom. Amém. Muito bom, Sofia. Eu fiz parte da PIB assim que eu cheguei em Curitiba, né? Eu estou em Curitiba já há 7 anos e fiz parte da PIB durante 2 anos e fui extremamente bem recebido, bem cuidado pelo pastor Budal. Sempre gosto de honrar publicamente o Budal, pastor dos universitários. Então, é uma igreja extremamente relevante na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país. Então, honramos muito a PIB, com certeza. Pessoal, você que está nos ouvindo e quem sabe ainda não conhece o nosso aplicativo, eu só quero te lembrar de você entrar na sua loja de apps aí do seu celular e baixar o nosso aplicativo, que é gratuito. E tem tanto conteúdos aqui do Pão Diário, como também dos nossos parceiros, da BC2, dos Cristãos na Ciência, da Yes do The Bible Project, da Escola do Discípulo, entre tantos outros. Então, se eu fosse você, não ficaria de fora. E também, se você ainda não nos segue no Instagram, segue a gente lá, @Pão Diário Universitários, e fica por dentro de todas as novidades aqui no Ministério. Pessoal, João, fala aí, só pastor. fazer um comentário rapidinho, cara. Por favor. Eu tenho que testemunhar isso para você. Aqui nós temos o Intervalo Up, que é o trabalho nosso nas universidades, e como a gente fala muito aqui no Tocantins, nas regiões, muitas igrejas me perguntam, pastor, que material eu uso de devocional para a minha célula na universidade? Cara, o Tocantins inteiro está usando Pão Diário Universitário. Onde eu vou, eu faço a propaganda, cara. Que Vai no meu top, celular pastor. aberto já, eu Que já bom. mostro
Eu falo, ó, o estudo está aqui, cara, tem vídeo, tem material. Então, assim, eu quero aproveitar esse momento para dizer para você que durante muito tempo... Por que eu estou falando isso, cara? Porque eu sou um dinossauro, né, cara? Me formei em 2009, por ali, meu Deus, né? Em ciência da Nossa! computação, em ciência da computação. E naquele tempo eu já trabalhava na universidade e como era desafiador você ter um material na mão, cara, para poder usar. Durante muito tempo aqui na nossa igreja nós construímos os materiais. E hoje nós usamos o Pão Diário Universitário, cara, é um material pronto, é um material que conecta vários líderes, então tem a ver com aquilo que Deus está ministrando no Brasil. Eu te desafio, você quer começar, Deus está colocando você nesse podcast para você começar hoje na sua universidade. Isso aí. Você tem um material riquíssimo para te ajudar a expandir o reino aí onde você está, beleza? Obrigado, João, era só isso. Muito bom, pastor. Não, é isso aí, gente. Eu acho que dispensa comentários, né, o que o pastor Dani fez aqui, mas com certeza, né, o nosso devocional, o nosso cargo-chefe no Pão Diário Universitários, o livro Conexão Universitária, com 52 devocionais aí para você ter um por semana para trabalhar com a sua célula universitária, seu grupo universitário e poder estar compartilhando o evangelho. Nós apoiamos todos os grupos cristãos, né, que fazem reuniões no Brasil todo e que você pode encontrar principalmente na loja do Pão Diário, na loja online aqui do Pão Diário, como também livrarias ao redor do nosso Brasil todo, está disponível. E já vou dar um spoiler, né? Ali, por meados de agosto, mais ou menos, nós teremos o lançamento do nosso novo volume, que já vai ser o terceiro volume do Conexão Universitária, do nosso devocional. Então, se eu fosse você, já aproveitaria a garantia o volume 2 que nós lançamos ano passado, já para você ir formando uma coleçãozinha aí, já garantiu o próximo que vai vir em agosto. Show. Fechou, galera? Bora para nossa temática, então. Isso se chama cuidado. Eu acho lindo na palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, como o Senhor se importa com o seu povo. E isso, de diversas maneiras, nós vemos o cuidado de Deus, seja no povo no deserto, seja também, né, Jesus falando a respeito de cuidado, dizendo assim, cara, olhem para os lírios do campo, né, olhem para os passarinhos, veja se falta algo para eles comerem, olhem para os lírios do campo, né, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. Então, todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus, é apresentado a mim um Deus que cuida dos seus filhos. E eu queria começar abrindo para uma parte testemunhal. E aí, Sophie, você já provou da provisão de Deus, do cuidado de Deus? Comenta aí com a gente. Com certeza. Eu acho que como universitária, assim, a gente vê muito cuidado de Deus nas pequenas coisas, sabe? Não como universitária, mas como humana também, né? Para mim, o cuidado de Deus, ele está muito atrelado às ansiedades e preocupações da vida. No sentido de que, muitas vezes, quando Deus falou comigo, especificamente, né, pessoa, assim, foi em momentos de preocupação e ansiedade. Eu acho que isso é uma coisa muito comum no meio universitário. Eu vou dar um exemplo, assim, né, que foi quando eu estava entrando na faculdade. Então, antes de começar o podcast, até eu estava falando para o João como é que foi toda essa caminhada, assim, e foi um momento de muita incerteza para mim, assim, o meu curso, eu não conhecia ele antes de entrar não, um pouco antes de pesquisar, né, e foi um momento, assim, que Deus foi se revelando para mim, porque eu tinha a chance de entrar em um curso que era mais renomado que o meu, que era mais bem visto, assim, pelas pessoas, porque o meu curso não é tão conhecido. E ainda assim, Deus cuidou dos mínimos detalhes para que hoje eu estivesse num emprego que eu gosto muito, para que eu fosse profissionalmente cuidada, assim, por ele, sabe? E academicamente também. Foi um cuidado de Deus muito especial para mim, porque foi um momento de tanta incerteza que em uma semana, assim, eu chorava, assim, porque, nossa, eu não tenho nenhuma faculdade, foi no momento da pandemia também. Então, foi uma preocupação muito grande, mas foi através dessa preocupação, dessa ansiedade, que Deus demonstrou o seu cuidado, e até hoje, assim, ele demonstra esse cuidado. E nos pequenos detalhes, sabe? Não só nessa questão muito grande de dúvidas e decisão, mas também nos pequenos detalhes do dia a dia, assim. Por exemplo, você ter ânimo para acordar, você
ter como agradecer, você olhar para Deus, essa transformação de mente, assim, de olhar para o alto, que diz na Bíblia, que também é o cuidado de Deus, sabe? E tantas Uhum. outras, né? Eu poderia ficar aqui a tarde inteira, a noite inteira falando sobre os cuidados de Deus, assim, que é realmente uma demonstração do seu amor. O sacrifício de Jesus, assim, é um cuidado tão maravilhoso. Eu sinto muito uma filha amada, assim, muito especial. Uhum. Muito bom, Sophie, muito bom. Legal. E aí, pastor Denis, já provou aí da provisão, do cuidado de Deus? Mano, todos os dias, meu brother. Cara, assim, falando de universidade, ouvindo a Sofia me faz lembrar, né? Realmente, quem vive, meu irmão, a prova da provisão de Deus é universitário, é um dia de cada vez, né? Mas, assim, Deus, ele realmente, ele cuida de todos os detalhes, nos mínimos detalhes, né? Eu entrei na universidade com muitas dúvidas, cara, eu tinha muitas incertezas, né? Eu Uhum. vinha de uma realidade familiar onde, na ausência paterna, com muita insegurança em estar sozinho, né? Numa nova cidade, porque eu tive que estudar aqui na capital, né? Vim para a capital. E daí, cara, orei muito, já tinha Deus no meu coração e eu tinha muitas dúvidas sobre o meu futuro, né? Eu já estava Uhum. entrando em um curso na época, em Ciência da Computação, um curso que era o auge do momento, né? Muitas pessoas falavam sobre aquele curso e eu também me chamava muita atenção. Então eu entrei para a universidade com esse propósito, né? E cheguei sem amigos, então eu tinha muito medo de ficar só. Cara, eu tinha medo de não conseguir emprego. Realmente é um momento onde as inseguranças tomam o nosso coração, né? Uhum. E Deus, ele foi perfeito, né? Deus me colocou em uma universidade, ele me conectou com pessoas. Dessas pessoas e dessa conexão, eu pude participar de uma célula dentro da universidade. Então, logo eu tinha uma igreja, cara. Logo eu tinha uma Uhum. galera que eu chamava de amigo. E, cara, isso foi se desenvolvendo. E é interessante que o texto que a gente usa aqui de Êxodo, aqui no livro de Êxodo, ele fala sobre o cuidado de Deus dia a dia, né? Aqueles Uhum. detalhes, olha, vocês vão ter o que comer, vocês vão ter um descanso do sol durante o dia, algo que vai aquecer vocês durante a noite. E Uhum. isso é maravilhoso, né? E o que aconteceu comigo? Eu vi essa mão de Deus, né? No cuidado, no desenvolvimento do meu chamado, o ministério Uhum. pastoral, porque dentro da universidade, Deus cuidou disso, que era algo que estava no meu coração apagado, né? Então, Uhum. essas conexões e esse movimento me levou, e essa igreja que me acolheu, despertou em mim a segurança daquilo que Deus já havia falado comigo. E isso foi desenvolvido durante o meu tempo na universidade. Então, assim como a Sofia colocou, nos pequenos detalhes, desde o sustento financeiro na universidade até hoje, né? Mas com certeza, acho que a principal cuidado foi com o coração, sabe? Para não me Uhum. sentir sozinho, não me sentir abandonado e estar em um lugar novo e desconectado das pessoas. Então, ele é um pai, cara. Deus é um pai, Uhum. mano. Tem que entender que ele é um pai. E eu sou pai hoje. E eu sou pai e eu tenho todo o cuidado de prover o cuidado para os meus filhos. E é Uhum. assim que Deus faz. Ele cuida da gente nos mínimos detalhes, né? Muito bom. Muito bom, pastor. Eu acho muito bacana isso que você falou, até por último ali, falando que Deus não te deixou sozinho, né? É muito doido porque a gente quando a gente pensa em provisão, a gente sempre vai para o dinheiro, né? Provisão É, financeira, né? verdade. Ah, não, Deus me sustentou, Deus nos sustentou e, mas cara, eu acho que isso tudo entra em provisão também, sabe? São Sim. amigos, são recursos de outras maneiras que não seja somente através do dinheiro. Eu lembro que quando eu entrei na universidade, em 2018, eu já entrei liderando um movimento lá, reunião, e eu falava assim: Deus, eu preciso de pessoas para caminhar junto comigo. Por favor, Deus, envia pessoas. Eu não sei se foi um apelo de Deus também para que o pessoal não ficasse escutando muito minha voz cantar, nas reuniões, que eu falei, Deus, envia gente aí para fazer o louvor, para fazer a adoração aí.
mas eu vi a provisão de Deus nesses mínimos detalhes também, enviando, né, pessoas para caminhar junto comigo, pessoas para estarem servindo o mesmo propósito. Eu recentemente casei em março, então glória ao Senhor. Deus é bom demais. E assim, aquela coisa de que todo mundo falava assim, João, você vai ver que quando você marcar a data, Deus vai prover, sabe? Não, porque Deus se importa com a família, você vai ver, você vai provar. E eu falava assim, Deus, eu já ouvi tanto sobre isso que agora eu quero provar, sabe? Eu quero ver com os meus próprios olhos, eu quero sentir o gosto dessa provisão que todo mundo fala a respeito do casamento, como o Senhor se importa com a família. Então, eu lembro que todas as vezes que a gente ia fechar algum fornecedor e a gente, como um bom brasileiro, dava aquela choradinha por desconto, assim, o nosso desconto era sempre gigante, sabe? E a gente sabe no mundo dos negócios, né, que todo comerciante tem uma margem, né? Mas o nível de desconto que a gente estava ganhando era muito acima da margem. Então, a gente estava vendo um Deus por trás dos panos ali que estava cuidando da gente em cada detalhe mesmo. E quando a gente estava falando sobre o assunto e tal, eu lembrei de uma história, até mesmo enquanto eu estava na universidade, que o universitário é meio quebrado, né? Meio quebrado de dinheiro, né? A gente todo vive dia, mano. O dia após outro dia, né? Na provisão do Senhor. E eu lembro que foi em 2019 ou mesmo 2018, acho que foi 2018. Eu estava me preparando para ir para uma conferência em São Paulo, que era até do próprio Dunamis, né? Por fazer parte tal do Pockets, eu tinha me inscrito para a conferência e eu ia me encontrar com um amigo meu de Minas Gerais, em São Paulo, e a gente tinha alugado um apartamento por 3 dias ali para ficar lá durante a conferência. E aí tá. Eu ia sexta-feira à noite pegar o ônibus para chegar no sábado de manhã em São Paulo, né? Então, assim, ó, universitário, né? A gente não vai de avião, a gente vai de busão, entendeu? De busão, passa a noite toda dormindo para chegar lá de manhã, quebrado, mas é isso aí, vamos embora. E aí, eu lembro que sexta-feira, arrumando minhas coisas na mala, ia pegar o ônibus, era em torno de meia-noite. Eu lembro que eu recebi um e-mail no celular dizendo assim, compra não aprovada. Eu falei, ué, que negócio estranho, né? Aí eu entrei e tal, sua reserva, né, no apartamento e tal, não foi aprovada. Eu falei, ué, o que está acontecendo? Aí comecei a procurar os outros e-mails e eu vi que tinham me mandado um e-mail fazia alguns dias já, dizendo que tinha ocorrido uma inundação no apartamento, que eu não ia poder ficar naquele apartamento, e daí por isso eles colocaram como, tipo, compra inválida para que não passasse no meu cartão de crédito e tal, e eu não saísse prejudicado. E daí eles falaram assim, a gente não tem outro para ceder para você, então infelizmente, né, tipo, não há o que fazer. Aí, naquele momento, eu pensei, eu tenho várias opções. Eu tenho uma opção de me desesperar, né, meter os pés pelas mãos. Eu tenho uma opção de desistir da viagem, né, de ficar. Mas na hora, eu recebi uma convicção de Deus muito clara que era para eu ir, simplesmente ir, que Ele estaria cuidando de tudo. E eu lembro que eu comentei com meu amigo que ia ficar comigo lá em São Paulo, e ele falou, não, mano, vamos já acessar os advogados, vamos meter um processo neles. E eu já tava, cara, calma. Não é assim. Tipo, cara, Deus falou comigo. E fica tranquilo. Tipo, vai dar tudo certo. O Senhor trouxe uma convicção muito forte para mim, que Ele tá cuidando da gente. Aí tá, fui para São Paulo, cheguei, fui para a conferência, e eu precisava ver algum lugar para dormir, né? E comecei a entrar em contato com alguns amigos. Tem um pouso aí para mim, tem um colchãozinho ali, um sofá, né? Se tiver um chãozinho ali com cobertor, já tá valendo. E aí, nada, nenhum podia, tava com a casa lotada. Aí, do nada, apareceu um cara. Ele falou, mano, você é o João, né? Daí eu falei, sou? Aí ele, cara, não, acompanho você já faz um tempo e tal, orei por você, para tal projeto. Daí eu falei, caraca, meu Deus do céu, quem é essa pessoa? Surgiu do nada. Daí ele falou, mano, não sei o que e tal. Ele falou assim, cara, você tem onde ficar?
Daí eu falei, cara, na verdade não, porque eu tô vendo, mas a gente já tá indo atrás de algum lugar, de um hotel, enfim. E daí ele, certeza? Eu falei, não, não, de boa e tal, tipo, aquela ideia, né? Tipo, ah, não, Uhum. deixa eu ficar na minha, né? Tipo, ah, não, né, Deus, se precisar eu pago ali, não tem problema. Daí aquele cara parou na minha frente e falou assim, mano, mas eu tô sentindo algo de Deus. Ele pegou, abriu a carteira dele e deu 100zão. Eu Ó, falei, mano, glória a Deus por isso e tal, né? Tipo, guardei aquilo, né? Tipo, a provisão de Deus para esses dias. E aí eu lembro que, cara, ninguém podia receber a gente em casa e tal. A gente falou assim, cara, vamos tentar achar no hotel mais próximo. Né? E daí eu lembro que era um Ibis o mais próximo. E quando a gente chegou lá, a gente foi ver o valor da diária, né, para todos os dias. E eu lembro que era o valor exato, tipo assim, o valor que a gente ia pagar no apartamento era R$ 100 mais barato do que o valor que a gente ia pagar no hotel. E aí, na hora, tipo assim, aquele 100zão que o cara me deu era exatamente o valor para que eu pudesse ficar num lugar melhor, que eu tivesse comida boa, tivesse café da manhã, tivesse um conforto show. muito maior. Então, eu gosto dessa história porque é uma coisa tão simples, mas que foi algo que eu pude ver claramente o cuidado de Deus, e simplesmente numa viagem, mas porque eu esperei que o Senhor falasse comigo também, eu não meti os pés pelas mãos, e isso tudo veio de um lugar de confiança no Senhor, sabe? Show. Então, eu acho que quando a gente olha sempre para a provisão e se coloca de fato aos pés do Senhor, falando assim: Deus, você é tudo que eu tenho, você é tudo que eu preciso, então eu não tenho mais nada a não ser o Senhor. Tipo, você é tudo que eu preciso, você é tudo que eu quero e você é tudo que eu tenho. Então, quando a gente se coloca nesse lugar, é de uma confiança 100%. Então, Entendi. Benção. entrando nesse lado de confiança, eu queria perguntar, e aí, pastor Dene, a gente viu nesses exemplos de provisão que eles exigem confiança. E aí, como que a gente pode crescer em confiar no Senhor? Cara, é muito legal ouvir tua história, porque eu tenho aprendido assim, que Deus ele quer o controle, mano. Aí você fala assim, mas cara, tá um caos, né? Eu não sei onde eu vou ficar, né? Não, você contou a história da viagem missionária, eu lembrei da minha, né? Foi mais ou menos igual isso aí, entendeu? E o que é legal, que quando você está conectado com Deus, seu coração está nele, você vai continuar, cara, tendo preocupações deste mundo, coisas que vão te dar, vão ativar a sua ansiedade, situações que vão te provar. Mas eu penso que tem um caminho de construção. Primeiro passo, Aham. né? É você deixar Deus no controle de todas as coisas. E para Ele estar no controle, você precisa confiar, que é a fé. Sim. E você não acredita, mano, você não confia em quem você não conhece. Uhum. Então é uma chave isso. Eu digo que é uma chave espiritual. Você tem desafios para vencer, seja sentimental, seja na área pessoal, profissional, na sua universidade. Aquilo que parece que está fora de controle, ou como o povo no deserto, não sei o que comer, o que fazer. Deus quer o controle. Deus, nós te entregamos o controle. Então, o desafio é sempre para você, jovem, entregar isso para Deus. Deus, Uhum. olha, eu já entreguei tanto para Deus, cara, minhas provas de cálculo, mano. Eu falei, Senhor Jesus, toma conta disso aqui, né? Aquilo que você não consegue, você precisa entregar para Ele. Porque quando o povo confiou no Senhor e entregou para Ele a limitação deles, Uhum. Deus entregou aquilo que eles precisavam na medida que eles precisavam. Então, eu penso que quando você entrega, você não quer nada abundante, você quer o necessário, e Deus te Uhum. dá muito mais do que você pede. E você pode até receber algo para abençoar outros também, Com entendeu? certeza. Mas, João, eu penso nesse caminho, sabe? O conhecer a Deus, que envolve a oração, a palavra, e por Uhum. conhecer, eu confio e entrego. E por Uhum. entregar, ele controla. E por É, controlar, ele vai suprir. Entendeu? muito bom. Nossa, pastor, acho que esse caminho aí é algo muito visível de ver essa construção. Mas e aí, Sophie, quero ouvir de você. Como que a gente pode crescer em confiar no Senhor? Então, eu só queria, na verdade, antes comentar uma Por coisinha que você favor. estava falando sobre Deus cuidar, mesmo sem a gente ver, assim, Deus cuida das pequenas coisas e tal. E eu lembrei muito da história de Esther, porque
Esther é um livro da Bíblia que não cita a palavra de Deus, mas a gente vê Deus agindo no por trás, assim, né? Que Deus vai no background e tal, e a gente vê muito o cuidado de Deus ali. E eu lembrei muito dessa história, eu quis comentar, o Espírito Santo falou muito comigo, assim, nesse momento, sobre a história de Esther, assim. E Deus cuida, às vezes, silenciosamente, né? Que eu lembrei por conta do seu testemunho e tal. Mas, enfim, sobre o cuidado de Deus, eu queria falar um pouquinho sobre a dependência de Deus também, porque quando a gente entende que Deus está no controle, como o pastor falou, a gente consegue entregar para ele a nossa própria confiança, assim. Eu queria falar sobre um livro do Pão Diário até que eu li, que está aqui comigo, que é Rendição Absoluta, por Andrew Murray. Esse aqui que é muito bom. E ele fala justamente sobre isso, assim. Ele fala que é através de Deus que nós aprendemos a nos render. Então, Jesus, ele tem esse aspecto transformador em nós. E quando nós entendemos que Deus é a nossa capacidade, dos nossos seres incapazes, que Deus é aquele que nos ensina a confiar, que nos ensina a amar, a gente passa realmente, né, como o pastor disse, se aproximar dele, conhecer ele e deixar que Deus fique no controle. Muito bom. Ô, Fala aí, João, eu pastor. queria só aproveitar isso que a Sofia falou, porque assim, vamos entender o negócio que vai destravar a nossa mente, né, cara? É sensacional, porque quando Jesus vem e nos evangelhos ele apresenta o reino de Deus, assim, olha, eu sou o próprio Deus, né? E ele vem trazer salvação, ele diz, olha, eu vou, e quando eu for, eu enviarei outro como eu. Ele está falando do Espírito Santo. Você vai ver, essa caminhada com os discípulos é uma caminhada difícil, cara, porque eles são ao tempo todo testados, mas eles estão sendo ali melhorados para que quando Jesus fosse e o Espírito Santo viesse sobre eles, eles pudessem dar continuidade a tudo aquilo que eles aprenderam em Jesus, ok? E onde eu quero chegar? Eu quero chegar na pessoa do Espírito Santo, que é aquele que fala com a gente. Porque quando a gente fala aqui, Sofia, sobre entregar o controle, parece simples soltar o volante, né, João? Mas não é tão simples assim, né? Por exemplo, pegar um ônibus e ir para uma outra cidade, você saber onde vai dormir, né? Não é tão simples assim. Então, nesse seu exemplo, eu entendo que em muitos momentos nós perdemos a oportunidade de receber a provisão de Deus porque não ouvimos a voz do Espírito Santo. Cara, ele está aí, te desafiando profundamente a colocar ele no controle. E você, pastor, mas como é que eu vou saber? Cara, ele fala contigo, ele diz, olha, eu estou agindo aqui, é aqui que eu quero que você confie em mim, nesse pequeno detalhe. Eu estava conversando com o jovem sobre a provisão do casamento, né? Você está casado, né? E logo, logo a Sofia vai viver essa bênção aí, se não está casado ainda, não sei Deus vai acontecer. E ele falou assim, pastor, mas é por isso. Aí a pessoa, ela colocou várias situações. Ele falou assim, cara, você já entregou isso para Deus? O Espírito Santo tem te incomodado a entregar essa. Está gerando uma ansiedade? Tá, pastor. Falou assim, olha, você tá, ouça a voz do Espírito Santo. Então eu desafio você a orar e a se esvaziar, sabe? E ele foi o desafio, né? De colocar diante de Deus. Estou dando um exemplo pequeno, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo nos diria todas as coisas. E a gente está aqui falando sobre isso, se chama cuidado. Cara, não tem cuidado maior do que aquele que está dentro de você, falando com você o tempo inteiro. E ele vai te dizendo aquilo que você precisa fazer. Agora, você precisa confiar e tem que fazer, né? Então, eu estou falando sobre uma intimidade ou uma relação íntima com o Espírito Santo, ao ponto de você, quando permitir que Deus tome o controle, saber que de fato você não está só e que ele já está agindo ali no seu coração, tá? Então o Espírito Santo é aquele que dá o toque, sabe? Que diz, cara, se você soltar essa corda, se você soltar esse volante, eu vou levar você, eu vou acelerar o seu desenvolvimento para algo mais alto, entendeu? Muito bom. É o nosso consolador, o nosso guia, né? Isso, exatamente. Muito bom, gente. Eu lembrei de uma situação que aconteceu um tempo atrás, que eu saí do meu prédio e estava caminhando na quadra, assim, e há uns
30 metros mais ou menos do meu prédio, tem outro prédio, e eu vi que um carro encostou na garagem e abriu o portão, né? E eu vi que tinha um homem sentado no volante e tal, e eu vi uma criança, uma mãe e uma criança, né? A mãe vindo caminhando e a criança vindo correndo, né, em direção àquele portão. Daí eu vi que era provavelmente filho daquele homem dirigindo, né, dirigindo o carro. E aí a mãe pega a criança, coloca dentro do carro pelo vidro e ela senta no colo daquele pai e segura o volante, né? Aquele momento que a criança adora segurar o volante. E aí, na hora, o Espírito Santo falou comigo assim: tá vendo aquilo ali? É a mesma coisa, né, que eu faço com você. É, sabe aquela falsa sensação de controle que a criança tem, tipo, cara, tô dirigindo aqui, mas é o pai que tem o controle da marcha, é o pai que tem o controle do freio de mão, Sim, é o pai que tem o controle dos pedais, né, com a embreagem, o freio, o acelerador. Tudo. A qualquer momento que a criança der uma girada no volante muito rápida ali, o pai ele recupera o controle do volante. Então, assim, aquilo me mostrou mais uma vez o como o Senhor cuida da gente, sabe? Ele não nos impõe isso, de que ele esteja ali no volante. A gente pode assumir o controle, não é, não é algo Eu, que é eu, proibido. sim. eu acho que até nós temos parte no processo do nosso desenvolvimento, porque a coragem, Sim, a atitude, a ativação, ela parte do nosso coração em viver algo em Deus. Agora, sim. ele quer viver contigo. Ele não quer que você controle todas as coisas, porque pode ficar parecendo que é assim, você solta o volante e ele vai dirigir tudo feito ele só. Não. Você tem uma responsabilidade, porque o profeta chega e fala Isso. assim, olha, eu profetizo sobre a vida da Sofia, Deus me dá essa palavra de profecia para ela que vai acontecer algo no futuro. Ok. E o processo? Quem vai viver o processo? É É. você. O Uhum. desenvolvimento do processo está em você. Então, a gente tem exemplos de homens na Bíblia que receberam palavras proféticas ou verdades de Deus, mas que no processo se perderam porque Aham. controlaram o processo e não dependeram de Deus. Então, é uma dependência na caminhada do nosso desenvolvimento, né? Em Sim, Deus. muito bom, pastor. Eu gosto muito de algo aqui que o nosso pastor Luciano Subirá, ele diz assim que nós somos coautores da nossa história com Deus. Porque Uau. senão nós seríamos somente fantoches, né? Ou robôs, né? Que ficaríamos nesse lugar onde Deus ele vai mexendo somente as peças e a gente não precisa ter discernimento nenhum, a gente não precisa ter escolha nenhuma, né? Porque é tudo mais fácil, né? Só simplesmente somos fantoches de Deus. Mas ele nos chamou para sermos filhos e escrevermos nossa história junto com ele. Então, eu sempre olho para isso e vejo assim, cara, Deus, ele é soberano sobre tudo. Ponto. Deus, ele Amém. é soberano. Agora, a grande diferença é o quanto nós voltamos ao script original que Deus escreveu a nosso respeito, para que nós venhamos a permanecer ali alinhados com aquilo que ele pensa a nosso respeito, sabe? Então, eu amo essa dinâmica de soberania de Deus, responsabilidade humana, ao mesmo tempo é Uhum. extremamente desafiador, né? E trazendo um pouco para esse lado de olharmos para o Senhor, vermos o que ele já escreveu a nosso respeito, ou também quando nós olhamos para a palavra de Deus, lemos a respeito do que Deus já fez, nós, como cristãos, eu gosto muito de algo que um amigo meu já disse uma vez, ele falou assim, cara, que o maior problema dos evangélicos o maior problema é que nós temos problema de memória. Esse é o maior problema, que o cristão tem problema de memória. Ele tem um Alzheimer espiritual aí, porque a gente se esquece constantemente daquilo que o Senhor já fez. Eu queria te perguntar, e aí, Sophie, o que você acha que a gente esquece tão fácil do que Deus já fez, ou tão fácil daquilo que Deus já nos disse, ao ponto de nós deixarmos de confiar nele, de que ele vai prover, de que ele vai estar ali conosco? Eu acho que é muito fácil se esquecer de tudo que Deus fala, assim. Tantas pessoas se desviam porque esquecem, né? Aquilo que Deus fez, aquilo que Deus falou com elas. E assim, quando o Espírito Santo fala,
a gente precisa ouvir, sabe? Ter ouvidos bem abertos, realmente, assim, como a palavra diz, né? Vocês ouvem, mas não escutam. Então, É isso realmente, aí. assim, é sobre ter o ouvido aberto e também anotar. A Bíblia fala várias vezes, assim, sobre a gente lembrar daquilo que Deus fez. Lembrem-se de quando Deus tirou o povo do Egito. Lembrem-se de quando Deus proveu. Lembrem-se de tantas coisas, assim, sabe? A própria ceia, assim, como um memorial. Sabe, Deus, ele separa os memoriais, assim. É muito especial todas essas partes de recordação, assim. E para mim, realmente, né, como universitária, vou dar minha opinião aqui, eu acho que realmente muito importante anotar. Eu vejo, assim, os meus cadernos, eu me converti, né, então eu vejo os meus primeiros cadernos de oração, assim, e eu vejo quanto Deus vem agindo em mim, assim, quanto Deus me transformou e o quanto Deus fala comigo, assim. E tem momentos que, às vezes, eu estou passando por alguma luta, alguma batalha, e ver esses cadernos e ver o quanto Deus agiu em mim, quanto Deus me transformou, realmente é um memorial de Deus na minha vida. O próprio testemunho, assim, sabe? É um memorial de Deus. É pra gente lembrar, assim, do que Jesus fez e do que Jesus faz na nossa vida. Muito bom, Benção. Sophie. E aí, pastor Deni, passa a fórmula aí pra gente Cara, para não se esquecer. cara, olha só, Jeremias 29:11 vai dizer que porque eu eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-lo prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e futuro. Então, cara, vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Sensacional. Jeremias aqui, ele traz um fundamento para a gente, né? E se você for usar aqui como base esse texto, né? O que de fato nos faz não confiar, querido, é quando nós nos desconectamos da presença, né? Quando nós nos desconectamos da presença. Quando você é tomado pelas coisas deste mundo, pela correria, pela sua agenda acelerada, né? Pelo dia que não cabe nas 24 horas, e nessa demanda, a nossa mente, que é o nosso coração, ela é tomada pelas coisas deste mundo, e a gente vai realmente se desconectando das coisas do céu. O texto está dizendo que é ele que sabe. Se é ele que sabe, a gente tem que estar conectado nele. Colossenses vai dizer, pensa nas coisas do alto. Paulo vai dizer, cara, é ele que me conduz, ele é o meu Deus. Vai dizer na palavra de Deus vários momentos onde nós somos desafiados a estarmos, de fato, conectados com o Pai. Só que tem um detalhe, ele tá 100% disponível. Agora eu pergunto, você está disponível para ser conduzido por ele? Está disponível a viver a provisão de Deus? Então, o que nos desconecta é a nossa própria opção voluntária de estarmos desconectados do Pai, cara. Sim. E já ouvi algumas pessoas que lamentam, porque a vida está difícil e tal. Eu falei assim, cara, no meio disso tudo, qual momento você escolheu estar conectado com ele? Né? Então, nós temos isso. E a devocional traz isso para a gente, né? É que o Conexão Universitário traz isso para a gente. Você está aqui conectado com a gente porque você está buscando alimento e está recebendo de Deus o desafio de estar conectado com ele. Então, é algo que o Espírito Santo nos lembra, né? Ele nos lembra, ele gera em nós o desejo, né? Então, que você não abafe, né, o desejo, que você não apague a chama que ele está queimando no seu coração. Por quê? Porque a gente vive dias de muita intensidade, né? Nossa mente, os nossos olhos estão sempre tomados por imagens, processos, situações, né? E no que, eu pergunto, né? Nós estamos sendo melhorados. O que hoje tem elevado o seu nível em Deus? Por quê? Porque a universidade é um lugar de crescimento, né? Olha só, todo mundo aqui foi acelerado ou está sendo acelerado nesse processo do conhecimento dentro da universidade. E na minha universidade eu sempre desafiava os caras, porque ciência da computação só tem os cabeção, sabe? Cara, sabe? Aqueles caras que faz conta sem usar calculadora, entendeu? Os caras não levam caderno, tudo que os caras leem uma vez já aprenderam, entendeu? E aí eu ia conversar com a galera, eu perguntava, cara, o que você tem crescido espiritualmente? E aí você percebia muitas lacunas espirituais e muitos medos, né, no coração da galera. E eu poder dizer, cara, Deus vai cuidar disso, ele vai prover isso aí. Se você confiar nele,
E nesse processo, nós temos que estar sempre entendendo que é voluntariamente, é esse desejo do nosso coração de estarmos voluntariamente conectados com o Pai. E Ele vai fazer com que essas bênçãos sejam derramadas, como Ele disse, eu sei os planos de paz. E se você clamar a mim, eu vou te ouvir, eu vou ouvir sua oração. Aham. E Deus está disponível para você, cara, o tempo inteiro. Muito bom, pastor. Acho que se eu puder acrescentar o que vocês dois trouxeram, eu acho que a gente se esquece do que o Senhor já fez quando a gente começa a duvidar do caráter dele, sabe? Uau, forte. Porque quando a gente olha para o caráter de Deus, à luz da palavra, é impossível que a gente olhe para tudo que o Senhor já fez, já disse, tanto a respeito do seu povo, a respeito dos seus filhos, a respeito de nós, e a gente, tanto que ele já falou diretamente conosco, a gente olhe para tudo isso e a gente duvide, sabe? Uhum. Se a gente, assim como o pastor dele falou, se nós estivermos conectados nele, né? Se nós estivermos nele, é impossível que a gente olhe e duvide, fale assim, não, mas eu acho que Deus se enganou quando disse isso. Eu acho que Deus ele estava equivocado quando pensou nisso, sabe? Eu acho que ele não devia ter falado da maneira como falou. Não, assim, é radical, sabe? Quando nós conhecemos de fato o coração de Deus, como ele pensa, sabe? Quando nós temos tempo de intimidade com ele, que daí nós o conhecemos de todo o nosso coração e sabemos quem ele nós nos apegamos no caráter dele porque ele não muda. Então, quantas vezes eu já virei para Deus, e não como uma forma de colocá-lo na parede, mas eu já virei várias vezes para Deus e falei assim, Deus, eu já vi você fazendo. Uhum. E não vai ser na minha vez que você vai deixar de fazer, porque eu conheço o seu caráter, e você não pode voltar atrás com a sua palavra. Então, não é como botar Deus na parede, tipo assim, você fez para o outro, vai ter que fazer para mim. Não, não é isso, gente. Mas é no sentido de Deus, eu conheço tão bem o Senhor, que eu me apego no seu caráter, porque eu sei que o Senhor não mudou e eu sei que não vai ser agora, na minha vez, que o Senhor vai mudar. Eu tenho convicção, Deus, que desse cuidado que o Senhor tem com a minha vida e com todos os outros. Então, todas as vezes eu acho que quando a gente se apega, né, no caráter do Senhor, isso nos impede de estar constantemente esquecendo, né, de quem Ele é ou do que Ele já fez. Então, queria complementar com isso, porque eu acho de extrema relevância quando a gente começa a pensar não só mais no que Deus fez ou deixou de fazer, mas sim no caráter dele, que é imutável, sabe? Isso é precioso demais para mim, porque daí quando a gente coloca isso em xeque, né, a própria palavra de Deus vai dizer que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Exatamente. quando a gente olha para isso e a gente está diante de uma situação e a gente confronta a situação com essa evidência de que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem, né, para se arrepender, ou enfim, talvez eu tenha trocado, mas de qualquer forma, o caráter de Deus ele não vai mudar naquela situação. Então, quando a gente confronta a nossa mente, as nossas emoções com essa evidência clara, com esse fato de que Deus não muda, isso tem que gerar mais amor por ele no nosso coração, isso tem que nos impulsionar em fé para algo que a gente vai viver ali na frente. E falando sobre fé, já engatando aqui, eu gosto muito de um livro do Dietrich Bonhoeffer, que é o livro Discipulado, em que ele tem a citação que diz assim, só o que crê é obediente, né? Que é algo muito, muito falado até por nós, né? Que aquele que crê obedece. Mas ele fala também, ele diz assim, mas também só o obediente é que crê. Porque uma coisa não pode ser dissociada da outra. Sabe? Quando a gente coloca em um lugar, só trazendo um pouquinho mais de explicação, aquela situações como, por exemplo, eu não largo do meu vício para seguir a Jesus, porque eu ainda não creio, então eu não preciso obedecer. Essa seria a ideia. Tipo, então, assim que eu crer, aí depois que eu crer, eu obedeço e deixo o meu vício de lado. Só que ao mesmo tempo, a nossa expressão de obediência
já é uma demonstração de que internamente a nossa fé já está sendo cativada ao Senhor. Então, por isso que as duas coisas elas precisam andar juntas, tanto fé Verdade. quanto obediência. Não tem como o pastor Denis chegar para mim e falar assim, João, eu creio no Senhor, e ele viveu uma vida completamente em desacordo com a palavra de Deus. Mas também não tem como a Sofia ser completamente religiosa com a palavra de Deus, mas no coração dela ela não crê de fato que Cristo é o Filho de Deus, que ressuscitou e que um dia voltará, sabe? Então as duas coisas precisam andar juntas. E não tem como nós dizermos que somos filhos de Deus sem que nós venhamos ao obedecer. E eu queria perguntar, e aí, Sophie, como que a gente consegue obedecer o Senhor sem reservas? Aquela obediência radical que os discípulos tiveram de largar as redes, deixar os barcos para trás e falar assim, meu, eu preciso seguir esse cara porque ele tem um negócio que homem nenhum pode me dar. Como que a gente faz isso? Então, eu acho que a gente estava falando um pouco sobre isso antes, né? Sobre nós não sermos capazes de fazer isso sozinhos. Nós precisamos do Espírito Santo, sabe? Precisamos nos render totalmente a Ele, deixar Ele no controle. E assim, não tem como falar de obediência sem falar em graça. Uhum. Então, quando nós falamos da entrega de Jesus, da presença do Espírito Santo, nós falamos sobre graça. E esse é o plano perfeito de Deus pra gente, sabe? É a graça. E a partir da graça nós podemos obedecer. E é muito importante, assim, não dá para ignorar obedecer a Deus, sabe? Quando nós falamos sobre a justificação de Jesus da cruz por nós falamos também na santificação de nós por ele, sabe? Em Sim. pegar a nossa cruz com ele, como ele pegou, e servir a ele, sabe? O ministério de Jesus é um ministério de serviço, o cuidado é um ministério de serviço. Uhum. Muito bom, Sophie. E aí, pastor Dene, como que a gente consegue obedecer sem reservas? Cara, essa pergunta é muito profunda, né, mano? Mas assim, eu sempre digo que a palavra diz que aqueles que me amam obedecem os meus mandamentos. Então, a condição de obediência é o amor. O amor é uma entrega, né? Você confiar completamente em Deus, né? E eu entendo assim que quando a gente não obedece, quando a gente não entrega, é porque a gente ama mais os nossos desejos do que o nosso Deus. Uhum. Uma conversa com o jovem, conversando com o brother, ele falou, cara, mas eu não consigo deixar tal comportamento. Tal. Eu falei assim, por que eu não consigo? Eu falei, é simples, mano. Você ama mais esse prazer do que a Deus. Quando você amar mais a Deus, a sua escolha voluntária de servi-lo e obedecê-lo, ela vai estar em primeiro lugar. Então, é literalmente isso. Nós temos duas opções, a carne e o espírito. Então, se a gente realmente ama a Deus, né, e o que a Sofia colocou está muito ligado ao que o Espírito Santo faz, né, que é um trabalho no nosso... Nós estamos sendo regenerados, né, melhorados o dia todo, o tempo todo em Deus, deixando o velho homem, hábitos de pecado e vivendo coisas, hábitos e atitudes que nos conectam a Deus. Então, nesse processo, você vai experimentar Deus. Isso vai gerar em você uma expectativa de experimentar mais. E você vai começar a buscar mais. E quando você perceber, você está imerso nisso. Sim. E hábitos de pecado foram deixados, condições que te traziam insegurança são vencidas. Então, é esse o lugar da provisão de Deus. Porque a provisão de Deus, ela não está ligada, como o João colocou no começo, né, a questões financeiras somente. Ele quer te dar um lugar de segurança, sabe, de presença. Como um filho está aqui, ó, eu estou aqui com meu pai, cara, pode vir qualquer coisa, porque meu pai está aqui, né? Meu pai pode. Eu tenho uma filha, ela tem 5 anos, ela fala assim, nossa, pai, você é tão forte, né? Nossa, né? Um dia ela vai descobrir que eu não sou tão forte assim, mas por enquanto eu vou deixando. Deixa ela acreditar. Deixa ela acreditar, né? Mas é incrível como ela se sente completamente segura quando eu estou com ela. E eu olho para os meus filhos e falo assim, cara, a gente tem que ser assim com o pai, né? Então, cara, não duvide do poder de Deus, não duvide do Criador de todas as coisas,
Deus está disponível para ativar o sobrenatural na sua vida. Existe um caminho que ele nos deu, ele derrama da autoridade. Quando ele diz em Mateus 28, ele falou assim, ó, vocês vão, cara, e vão pregar nessa autoridade que eu dou a vocês. E logo depois você vai entender que ele dá para mim, para você, sinais. Ele olha aqueles que creem em mim e forem, os meus sinais os acompanharão. Então, esses sinais são aquilo que o mundo não pode te dar, sabe? É aquilo que vem de Deus. E aí você vai dizer, mas os desafios são muito grandes. Você vai então em Atos 1:8, quando ele fala assim, olha, o meu poder, ele virá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas. Então, Sofia, Jesus, a palavra está nos convidando a sermos experimentadores diários de sinais e maravilhas de um poder que, quando nós usamos o nome de Jesus, ativa-se ciclos, muda-se realidades, sabe? Um evento de evangelismo na universidade e conversando com pessoas, e você chega ali e vai trocar uma ideia. A gente fez um trabalho numa escola e ali conversando com aquela menina, a menina falou assim, olha, começou a chorar. No meio dos louvores, a gente terminando o devocional, ela começou a chorar e Deus deu uma palavra, falou assim, olha, vai ali e conversa com ela sobre esse assunto. E eu fui ali e conversei com ela sobre aquele assunto. E Deus estava naquela hora ali tirando dela um pensamento suicida, ativando ela espiritualmente para ela entender que Deus estava tirando aquela opressão. Eu não a conhecia, mas Deus ministrou aquilo novo no coração dela. Eu pude explicar, nós oramos, né? Ela já era uma pessoa do Senhor, mas estava desconectada da presença. Então Deus estava ali como um Deus provedor, provendo um momento para resgatar ela, né? E o que é legal nisso? Ali a gente vê uma autoridade no nome de Jesus, sinais que é a revelação do Pai de algo sobrenatural sobre a vida dela e o poder, que é a ativação de um ciclo na dependência de Deus. Cara, isso está disponível diariamente para ser vivido por você que está me ouvindo, universitário, todos os dias na sua universidade. Então, cara, quando você pegar o busão, você for descer, que você botar um pé naquela universidade, você fala assim, cara, eu vim aqui hoje para vencer, porque o meu Deus está comigo, nada vai te importar, você vai chegar lá como um campeão, meu pai está comigo, pode vir que eu vou vencer, porque ele está no controle, beleza? Muito bom, pastor. Eu acho que quando, de fato, nós entendemos esse lugar, né, essa obediência sem reservas, o Senhor, ele nos eleva nesse sentido de responsabilidade, porque é como se Deus virasse para a gente e falasse assim, ó, do tanto que você confia em mim, eu confio em você também. Deixa eu colocar algumas coisas na sua mão para você tocar para mim. Isso. Sabe, eu acho incrível como Deus, na sua infinita grandeza, olha para a gente, seres tão corruptíveis, tão facilmente entregues ao pecado, e fala assim, cara, eu confio em você, sabe? Eu confio que você vai tocar isso aqui, que você vai... Enfim, a gente sabe que Deus não precisa da gente, né? Mas que Ele deseja nos usar, isso é incrível. E quando vocês estavam falando, né, eu comecei a pensar a respeito do assunto, e sempre que a gente fala de uma obediência radical, né, para que a gente venha depender cada vez mais do Senhor, confiar nele, a gente sempre relaciona, assim como o pastor Dani falou, no amor, né, que é de fato o elo perfeito, que é o que nos traz, né, a estarmos conectados com o Senhor, né, que, por exemplo, a igreja de Éfeso tinha muitas obras, né, como né, João vai dizer lá em Apocalipse, na Revelação, dizendo, né, você tem muitas obras, vocês fazem isso, fazem aquilo, o que tem contra ti é que perdeste o primeiro amor. Então a gente vê a grande relevância, né, de uma paixão intensa pelo Senhor, de estar ali completamente entregues, né, diante de Deus. Mas o que eu penso também é que, por mais que a gente ame o Senhor, dedique tempo a Ele, não vai ser sempre que a gente vai estar com vontade de fazer isso. Então, por exemplo, se você é um cristão e está me ouvindo, me fala assim, ó, que absolutamente todos os dias da sua vida você acordou com vontade de orar e ler a Bíblia, cara,
Eu preciso conhecer você. Se você tiver uma igreja aí, vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo que Deus está fazendo alguma coisa aí que não está fazendo aqui, entendeu? Mas por que eu quis trazer isso? Porque, assim, cara, eu acho que a gente tem que pensar de uma forma também que quando o amor falhar, a disciplina e a obediência precisam funcionar, sabe? É que quando a gente para pensar, né, num carro híbrido, por exemplo, né, que tem uma bateria e ao mesmo tempo tem um motor a combustão, a gente sabe que a bateria tem uma autonomia determinada e ela precisa de um carregamento, né, mas se ela acabar ali, o motor a combustão ele entra em funcionamento. Eu acho que muitas vezes o amor, por mais que a gente ame o Senhor, mas essa vontade, ela nos derrube, a disciplina precisa entrar em jogo, sabe? Assim como esse motor a combustão, a disciplina precisa entrar em jogo para que a gente venha permanecer e continuar obedecendo sem reservas, sabe? Eu olho para tudo isso e vejo assim, cara, qual era a expectativa de Deus a respeito dos discípulos, né? Ele falando a respeito dos fariseus, quando eles oravam, eles se colocavam no lugar superior, público, né? E falavam palavras em voz alta, enfim, mas eles assim, mas vocês, quando vocês orarem, então já mostra uma expectativa do coração de Deus para que nós estejamos em oração, né? Nós tenhamos comunhão com Ele através da oração. Então, todas as vezes que eu olho para a palavra de Deus e vejo a expectativa do coração de Deus, isso me impulsiona a ter disciplina naquilo que é importante para Deus. Não de uma forma mecânica, não de uma forma que eu bata o check todo dia, como um devocional. Ah, fiz devocional, check. Não, mas ao mesmo tempo que ande alinhado com o amor e com a obediência. E, gente, para fecharmos, eu gostaria, pastor Dene, eu gosto muito de um texto de Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao 5, que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que considere por motivo de grande alegria, né, o passardes por diversas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência em algumas versões, mas eu gosto mais da expressão caráter aprovado. E um caráter aprovado produz esperança, falando a respeito de Cristo, né, da volta de Cristo, que não, essa esperança nele que não pode ser falhada, né, não é falha. E olhando para tudo isso, como a gente consegue permanecer no Senhor, pastor Dene, confiando nele, de que ele é um Deus provedor, que se importa conosco, sendo que nós somos uma geração anti-frustração. Então, se a gente entende o que o apóstolo Paulo está dizendo, que a tribulação produz perseverança, e isso vai produzir um caráter aprovado, como que a gente permanece no Senhor, né? Como que a gente pode fazer com que cresça esse sentimento numa geração anti-frustração como a nossa? Legal, tua pergunta é muito boa, né, cara? Porque, assim, nesse momento, ouvindo o que você está me perguntando, eu não consigo te dar uma resposta única, mas eu vou montar para você uma estrutura aqui. Vamos lá. Como que eu vou viver no meio de uma geração onde a frustração me paralisa, né? Então, você falou sobre uma coisa que é fundamento. Você falou assim, cara, a disciplina. Então, como que eu faço? Eu busco a devocional, só que eu mudo a forma, né? Eu sempre mudo. Às vezes eu estou muito igual. Eu falo, não, estou muito igual, né? Então eu tenho o hábito do jejum, eu vou ler a palavra. Assim, cara, eu digo assim para minha esposa, hoje eu vou meditar em um versículo. Eu pego um versículo, eu vou mastigar pedaços desse versículo. Então eu desafio você a ser criativo na forma que você busca Deus. Isso vai te ajudar a ser mais constante, para não ser sempre igual, porque Deus é dinâmico. Sim. E o que Ele quer é o seu coração nele. Então, eu te desafio. Então, eu falo aqui sobre o fundamento da palavra e da oração. O outro, quando o texto fala assim, olha, você tem que ter bom ânimo, você vai passar essa alegria por passar por provações e dificuldades, né? Porque eu venci. Beleza. O que eu tenho para dizer para você, não ande sozinho, cara, não ande sozinho. Esse texto ele fala sobre igreja, está falando sobre essa aprovação que você está passando, esse desafio. Ele pode ter um time te ajudando, né? Ele pode ter pessoas que estejam dispostas a andar com você. Sim. Então a igreja
ela é mais do que um lugar, ela é uma família, né? Quando você vai pegar aquela história daquele homem acamado, né, e os seus amigos, ali no Aham. Evangelho, pegam ele, colocam numa maca, né, e levantam ele, e ali, porque sabem que Jesus está dentro de uma casa, e abrem o telhado, e ali por cima colocam ele diante de Jesus. O que esses amigos foram na vida dessa pessoa? Aceleradores, né, Uhum. um milagre. Então eu pergunto, está passando por provações e dificuldades, cara, quem está te ajudando agora? Então a gente passa por um momento onde as pessoas estão sofrendo sozinhas. Então, assim, eu quero te dizer, nós somos igreja e queremos ser igreja com você. Então, não ande só, cara. Eu tenho batido muito nessa tecla porque a gente tem visto muitas pessoas no meio dessas provações e dificuldades vivendo a depressão, sabe? Aham. Uma dor silenciosa, uma insegurança diária que afeta todo o ciclo de confiança da pessoa. Então, eu digo a você, existe um Deus que preparou um lugar especial e esse lugar é o corpo de Cristo. Então, onde você estiver no Uhum. Brasil, cara, essa mensagem é atemporal, porque a palavra de Deus fala sempre quando você ouve, ele está te convidando, venha fazer parte dessa família, cara. Sim. Deus não quer andar contigo. Pastor, mas eu não conheço ninguém, ou você já foi convidado por alguém, manda uma mensagem para essa pessoa. Olha, eu ouvi um podcast, me desafiou a não andar sozinho, eu quero andar Uhum. com alguém. Quando você se inclinar e permitir, esse Deus vai trazer essa esperança, ele vai Sim. trazer essa alegria. Por quê? Porque no meio da adversidade você vai ter a provisão da presença, a Uhum. provisão da palavra e a provisão da igreja, que são pessoas. Ah, mano, aí você fica imbatível, cara. Aí você fica o braço e vai pra cima, entendeu? Nada para você, entendeu? Perfeito, pastor. Perfeito. Muito bom. E aí, Sophie? Qual que é o segredo para a gente permanecer confiando nesse Deus que nos provê, que cuida da gente, que está no controle, se a gente permite? Então, eu concordo muito com o que o pastor falou, e enquanto ele estava falando, eu lembrei de uma passagem, que é Efésios 6, que fala sobre a armadura do Senhor, né? Em Efésios 6, 10 até o versículo 20. Bom, eu não vou ler ele todo assim, mas eu vou ler ali a partir do versículo 14, que fala assim: Assim mantenham sua posição, colocando o cinto da verdade e a couraça da justiça como calçados, usem a paz das boas novas, para que estejam inteiramente preparados. Em todas as situações, levantem o escudo da fé para deter as flechas do fogo do maligno. Usem a salvação como capacete e empunhem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, eu acho muito legal, acho que esse texto dava para ser estudado assim, maravilha. Mas só passando por cima mesmo, que eu sei que o tempo já está acabando, que esse é o nosso apoio, sabe? Uhum. A gente tem que entender que quando a gente está passando por uma tribulação, Deus sabe das nossas dores e Deus, ele é a nossa força, sabe? Uhum. Deus é a nossa rocha, Deus é o nosso Pai. E é nessas tribulações que nós desenvolvemos perseverança, assim como eu falei lá no começo, que nas minhas preocupações, Deus cuidou muito de mim. Então, e isso me fez desenvolver muita perseverança, com certeza, assim, né? E, assim, esse texto, em cada uma das partes, assim, você vê, por exemplo, a espada da palavra de Deus como uma forma de ataque, assim, sabe? E a seu escudo da fé como uma forma de defesa. Então, use a sua fé como uma defesa contra essas tribulações que você está passando, Uhum. assim, sabe? E permaneça em Deus com a sua fé sendo seu escudo e cada um desses elementos, assim, sendo parte da sua vida cristã. Muito bom, Sophie. Perfeito. Galera, acho que conseguimos falar bastante a respeito de quem o Senhor é, trazer exemplos, né, de vivências que nós tivemos dentro e fora da universidade. Então, eu espero que você que está nos ouvindo, você tenha sido extremamente edificado através do que nós falamos aqui. Queria agradecer mais uma vez, Pastor Dene, mais uma vez, Sophie. Obrigado por terem topado participar. Foi um prazer ter vocês aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço o convite, tá, irmão? Obrigado mesmo. E é assim, cara, sempre é um privilégio participar daquilo que Deus está fazendo no Brasil, né?
E esse tem sido um canal de difusão do reino. Então, a minha oração, cara, é para que Deus faça com que isso aqui possa expandir cada vez Amém. mais. Cuidando do teu coração, cuidando desse projeto, levantando os jovens para estar servindo cada vez mais com esse propósito, tá? E Amém, a palavra que eu deixo aqui é o seguinte, cara, Romanos 8 para você. Mas em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, cara, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Jesus. Porque o amor de Deus em Cristo Jesus. Então, cara, você está me ouvindo aí? Eu estou dizendo para você, você não está sozinho. Você tem um Deus que quer prover na sua vida, quer agir na sua vida, trazer cura na sua vida e ativação de ciclos novos, sabe? Então, cara, dá lugar a ele e ele vai te surpreender, porque ele é assim, um Deus poderoso, cara. Obrigado mesmo pelo convite, tá? Tamo junto, gente. Obrigado vocês por terem topado. Com certeza abençoa a vida de muita gente. E, pessoal, você que está nos ouvindo, eu te espero no próximo Conexão Universitária semana que vem. Valeu, Deus abençoe. Tchau, Valeu, tchau. pessoal. Tchau, tchau.